Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alderico Campos Barreto, irmão de José Otoniel Campos Barreto, ambos atingidos, assassinados pela Operação Pai do Estado, da qual nós fomos os primeiros atingidos, né? A casa da gente foi cercada. Tem aqui ao meu lado meu irmão que tinha 11 anos, que presenciou todo esse cenário de guerra, de violência, numa situação que até hoje ela é inesquecível para nós, para ele. E temos, né, a família passou por um processo que não parece nada com o Brasil, nada com a realidade nossa, né? Uma coisa totalmente fora dos padrões de sofrimento nacionais. A gente pode dizer, né, como na qualidade de familiar, que o dia 28 de agosto de 71, né, a gente amanheceu com nossa casa cercada, e nesta casa que não estava meu pai, meu pai, essa criança que tinha 11 anos, minha irmã mais de 15 anos, 16, e receber, eu estava ali, Zequinha já não estava ali, nós já tínhamos um prenúncio de que já estava o cerco tático daquela operação, já estava acontecendo. E Zequinha já saía dali numa quarta, né, isso foi no sábado, 28 de agosto, e Zequinha já mantinha distância porque, né, nós já tínhamos uma vigília, nós já estávamos passando uma noite revezando, dormia-se 2 horas, o outro acordava, o que estava vigiando, e nós já estávamos com esse estado de vigília na casa. E esse estado de vigília, de alguma maneira, nos deixou com alguma preparação, porque as pessoas que não participaram dessa vigília, as crianças que foram totalmente surpresas, para mim foram mais atingidas, né, a ausência, e o fator surpresa é tudo. Então eu vinha participando dessa vigília junto a Santa Bárbara, junto ao Toniel, que ainda estava em casa, um dormia até 7 horas da noite, o outro dormia e depois acordava. E nós tínhamos, nessa noite então, de 28 para amanhecer o dia 28, eu e o Toniel acabávamos de chegar do acampamento, onde estava Zé e Lamar, que estava a mais ou menos 1.500 metros de distância do povoado. E a gente chegou dali com uma missão apenas, que era a mais importante, era de manter os nossos companheiros informados. Eles não queriam, escutaram o pedido, nós não tínhamos que reagir, nós não tínhamos que era importante, se possível, ver se alguma coisa, se visse um corpo estranho, nos respondesse, depois aparecesse para dar informação, E ali se esperava tropas regulares, porque tinha uma notícia de que o município de Oliveira Perdinha havia queimado um cartório, uma ação típica da esquerda brasileira, né, de protesto, de queima de cartório, e que esse cartório ia ser investigado. Se esse cartório ia ser investigado, né, e nós, pelo fato de Zequinha estar ali perto do município vizinho, e esse cartório ser investigado, poderia uma investigação até a nossa casa, e isso levou Zequinha a nos deixar um recado. Caso haja alguma, né, chegue alguém da repressão, ou qualquer que seja a repressão, que a gente dissesse que Zequinha saiu, né, se estivesse na casa sozinho, pudesse dizer que ele pegou tirama, né, dando uma saída para que ele não morresse na tortura, e que ele disse que só voltaria se descobrissem a queima desse cartório. Que na realidade esse cartório já fez parte, né, da estratégia da Operação Paiuçara de queimar o cartório para poder Lamarca não se afastar dali, que era Então, este fator, aí nós já passamos pelo primeiro fator surpresa,
quando vimos a nossa casa cercada por homens armados, metralhadoras, fuzis e sem farda. Isto nós esperávamos. Todo o raciocínio que eu tinha com meus 23 anos de inexperiência em tudo, mas quando eu vi aqueles homens, né, que já eram uma imagem, né, esses homens eu tinha passado, aqui estava num bar, numa padaria, e vi aqueles homens entrarem em metralhadoras, depois do assassinato de Marighella, isso eu tinha visto em São Paulo, e depois de outros assassinatos em Alpino, e que eu vi aqueles homens, que eu inclusive passei por eles num bar, apanhando um pão, e vi esses homens chegarem na minha casa, então eu identifiquei que era o Esquadrão da Morte, e senti a necessidade de informar os companheiros que em casa não tinha nenhuma tropa irregular, e sim o Esquadrão da Morte, e aí não tinha como a gente sair mais. O Otoniel recebeu uma coronhada, no abrir da porta do fundo de casa, e no receber dessa coronhada ele estava assistindo. Na realidade, a gente tinha 2 revólverzinhos no bolso, e eles, Tadeu, meu primo, me chama, que o Buriti estava cercado por homens armados, e eu fui chamar o Otoniel, que era a única pessoa que nós acabamos de chegar meia-noite, e fui lá acordá-lo para dar essa informação. E na hora, pelas informações que a gente tinha de Zequinha Lamarca, guardar nossos revólveres, ficamos discutindo o que fazer. Tony, você guarda o seu num lugar, eu guardo o meu no outro, porque se acharem um, não acha os dois. E aí ficamos imaginando. Nisso ele vai saindo para o fundo da casa, e o nosso portão, cortado horizontalmente, né, tinha 2 metades, quando ele abre a parte superior, levantam 4 armas ali. Ali eu tinha visto, né, 3 metralhadoras e um fuzil nesse portão. E no abrir ele tomou um susto, o cara já puxou ele pela camisa, pela abertura, e puxaram para fora, e o do fuzil já deu uma coronhada e já jogaram ele para fora e viraram as armas para mim. E é nessa hora que eu fiquei com a opção ou de me entregar, né, ou de avisar. Mas o avisar falou mais alto, e eu digo, não vou me entregar, morrer aqui sem avisar meus companheiros, que vão também acabar morrendo aqui. E aí, como eu não consegui guardar esse revólver, que era um revólver calibre 32, que era muito levezinho, que a gente viajava muito a cavalo, por serras, que é bom dizer que no Buriti não tinha estrada de rodagem, todo o percurso que a gente fazia por aquelas serras era de a cavalo a pés, né? Então, a gente acabei então, utilizando desse revólver para sair, avisar meus companheiros desta presença. E ali, quando eles foram prendendo o Otoniel, que puxaram para lá, viraram essas armas para mim, e venha você também. Eu estava ao redor, encostado na nossa mesa da sala, e tinha um barandal pela frente, onde tinham 2 portas da esquerda, a entrada da cozinha e mais adiante a entrada de um quartinho. Quando eu vi as armas, eu disse, se eu entrar naquele quartinho, eles me atingem, porque ficava só 1 metro de parede. Então, fui andando, obedecendo essa trajetória, e entrei na porta da cozinha. A porta da cozinha estava aberta, então, do jeito que eu fui seguindo, eu me escondi. E ali tomei a decisão, qual seria. E a decisão foi essa, se eu caio aqui, primeiro, a tendência era morrer, o que eu já conhecia do grupo, era você morrer na tortura. E morrer na tortura e levar os outros companheiros na morte. Então resolvi, peguei esse revólver 32, saí com ele, e quando eu botei a cabeça, só via a cabeça dos homens no portão, eles fecharam a parte de baixo e só via os olhos dele e as bocas das armas. Estavam todos em mira na minha direção. Dei um primeiro disparo, eles limparam esse portão, mas eu já comecei a ouvir dos 2 cantos da casa o tiroteio para meu lado, e em seguida eles entraram os 3. Ficaram 3 pontos de tiroteio. E é bom dizer isso, eu achava aquilo baixo. Eu estava achando muito pouco, que era um amanhecer, e meus companheiros estavam muito distantes, não era um tiro para acordar alguém ali. Eu queria mais, eu acho que se tivesse morrido, e morri depois, né, por algum tempo.
Mas morri achando que eu não tinha cumprido minha missão, que aquele barulho ainda não era suficiente para romper 1.500 metros para chegar lá. E aí eu minimizava esse barulho e achava até que era... Eu pensei inicialmente, quando não me atingiu, que aquilo fosse bala de borracha. Eu pensei que não deve ser uma brincadeira e não acreditei até que fui ferido. Seu Derico, a ideia do senhor era que tivesse um barulho para... Acordá-los. Eu só queria acordar esse pessoal e dizer, não é tropa regular, não é nenhuma arma que está aqui, sim o Esquadrão da Morte. Seu Derico, eles estavam onde? Eles estavam num pico de um morro, atrás de uma propriedade da gente, que para a propriedade deu 2 quilômetros, mas na linha reta desse pico de morro dava em média 1.500 metros. Senhor Derico, então, agora que o senhor começou a comentar os últimos momentos, vamos começar, já que o senhor começou do fim para o começo, vamos começar do começo. Quando que eles chegaram lá? Como é que foi a chegada? Como eles chegaram? E vamos reproduzir quantos meses antecederam a chegada das tropas? Vamos reconstituir o clima da época, falar da sua família, o que vale o seu depoimento. Quantos anos o senhor tinha? Se o senhor tinha notícias do Zequinha a partir de Salvador, porque tem aquela história daquela Kombi que foi lá, aquela história mal contada até hoje, né? Quantos anos o senhor teve preso? Vamos contar do começo tudo, vamos lá. Começar desde quando eles chegaram, se o senhor se correspondia com o Zequinha aqui em São Paulo, se o senhor vinha vê-lo de vez em quando depois da greve, porque eu também sou mais ou menos contemporâneo, né? Então alguma coisa eu me lembro que eu fui lá para Osasco ajudar na greve, então algumas lembranças eu tenho. Então eu queria que o senhor com calma pudesse recompor todo esse clima da época. Vamos lá. Bom, que eu poderia já então pegar as coisas assim, como é que se diz, um cronômetro, né? Como aconteceu, né? Não vamos ver, cronômetro, isso aí. Vejamos, assim que Zequinha saiu, assim que Zequinha foi preso, né? Foi um grande, como é que se diz, foi um acontecimento que mexeu com todos nós e, sobretudo, a figura de Zequinha, que era uma pessoa extremamente solidário a todas aquelas pessoas, né? Zequinha no seminário, Zequinha recebia cartas de pessoas e recomendações, lembranças de pessoas que eram aleijadas, que tinham deficiência, que não falavam, que eram mudos, era preciso traduzir coisas para Zequinha. E Zequinha se perguntava por todas aquelas pessoas idosas, como estão aquelas pessoas, como está o mudo, como está... E esses mudos, essas pessoas se comunicavam. O fato de torturarem Zequinha, que ficou implícito denunciado dele, isso nos deixou uma interrogação muito grande. Por que torturar um homem desse? Por que torturar uma pessoa dessa? Então, Zequinha, assim que ele sai da prisão aqui, ele vai lá e me traz. A partir de então, eu começo a acompanhar os passos aqui. Até ali, o Derico não sabia o que era regime militar, não sabia o que era nada, porque nós estávamos fechados numa região que sequer tinha, se ouvia um rádio, né, como já foi dito nessa país, e a gente ouvia um rádio. Quem gostava de música, para aprender uma música no rádio era um negócio incrível. Então nós tínhamos até admiração por pessoas que cantavam e conseguiam, porque não tinha como retroceder uma faixa de música ou outra para poder. Né? Era aprendido, as coisas eram dessa forma, era o rádio mesmo, o meio de comunicação. Inclusive o Zequinha, até para poder ouvir o mundo, ele comprou um rádio Transglobe, né, de 5 faixas, e nós ouvíamos o mundo através do rádio lá no acampamento, né? Chegamos ao ponto de Lamarca dizer, hoje eu vi a notícia que eu fui preso, e a gente comemorava essas mentiras da ditadura e tal. Mas então, eu vim para São Paulo com o Zequinha. Eu vim para Osasco, mas acabei ficando no Jaguaré. Zequinha tinha ficado entre um tio Isai, que morava em Osasco, no Jardim Santo Antônio, e o tio Pedro, que morava no Jaguaré.
Eu, logo que cheguei, fiz alguns bicozinhos e comecei a trabalhar no Jaguaré também, próximo ao meu tio do Jaguaré. E ali, a gente começou a receber uma assistência política de pessoas que nós, inclusive Iara passou a nos dar assistência nesse núcleo de Jaguaré. Um grupinho de pessoas, de operários, e a gente começou a receber. Zequinha já não podia vir tão frequentemente por causa da queimação. Zequinha, depois de preso, ele ficou de assinar um ponto mensalmente na auditoria militar, né, que aqui é primeira ou segunda? Segunda, né? Primeira é Rio. E nesse caso, ele, quando editou o AI-5, aí ele parou de ir e caiu na clandestinidade. Aí ele sentiu que não tinha mais segurança, não tinha mais nada, e aí ficou. E exatamente por isso, Zequinha, ele ia muito esporadicamente visitar a gente, com horários, né, tardios, para poder chegar aí na gente, ficar e tal. E Yara, então, que passou a dar essa assistência ao grupo e está lá com a gente. Então, a partir de então, eu disse a Zé, né, dentro dessa coisa toda, Zé, olha, onde for possível, né, aonde for possível, eu gostaria de estar junto com vocês. Aonde não, né, mas aonde for possível. Daí, com essa dificuldade de viver em São Paulo, ele me diz que pretende ir para a Bahia. Eu digo, o dia que você decidir, me avise que nós vamos juntos, eu vou acompanhar. E daí eu estava já trabalhando na TUIL em São Paulo, quando ele me avisa, eu pedi demissão da TUIL e saí com ele para Salvador e fomos, nessa época, ligados a Vá Palmares, né? Ele era um militante da VAR e nós fomos para lá com a intenção de montar um trabalho de conscientização, o que foi interrompido apenas quando o PCDR fez aquela ação armada em 2 bancos na Liberdade, né, simultâneos lá, e que aí atraiu a repressão no Salvador, aí foi desativado o trabalho de Salvador, voltando então, voltei desse trabalho que estava, voltei sem ele para o Rio, desencontrei um pessoal a quem ele nos aconselhava e vim para São Paulo, aonde já conhecia. E daí de São Paulo, muito como eles tinham endereço, né, escrevia e tal, eu já estava trabalhando, né, em 70, final de 70. Se de Salvador a gente teve o falecimento da minha mãe e tal, estivemos lá no interior, sepultamos, voltamos, e aí vim para São Paulo, e aí recebi um telegrama dele, uma carta simples dele, dizendo que estava com um projeto, que ia voltar, que estava voltando para as origens, para a Grota de Macaúba. Automaticamente eu estava trabalhando na companhia, na Cogeral, Companhia Geral de Laminação, na Rua Ibitirama, em São Caetano, na entrada ali de São Caetano, e voltei para Brotas de Macaúbas, aonde ele tinha o projeto que foi no passado, né, tinha os objetivos todos, mas a mim era o interesse que ele tinha, que tinha um projeto de sobreviver àquelas pessoas, os quadros mais procurados da repressão, e que não queriam se exilar, que queriam ficar no Brasil. E que, depois da morte de mãe, meu pai aventou a possibilidade de vender aquela propriedade, uma propriedade, né, conseguida, né, nos anos. Eu tinha 3 anos quando meu pai comprou aquelas propriedades ali, mudou-se do Pé do Morro para Buriti. E ali então, com esta morte de mãe, com o desejo do meu pai de vender, Zequinha tentou, né, mas nós já vimos, inclusive, Zequinha saiu 3 vezes para ir buscar esses companheiros, voltava só. E ele queria montar uma base legal, que esses companheiros que iam chegar, esses mais procurados, não iam ser vistos por ninguém, eles queriam poder buscar alimentos, servir eles no mato, servir eles no interior, botar em algum lugar que não fosse visto. Esse era o projeto que eu participei, e inclusive fui eu que encarregado de arrumar o primeiro, o segundo e o terceiro, né, acampamento, e até o 4º, o acampamento último, onde eles saíram dali com o barulho do tiroteio do Buriti. Bom, então
Eu sei que Lamarca chegou no Buriti, na região, no Boqueirão, vindo de Brotas pela estrada à noite, uma estrada de pedestre, e chegou ali no dia 28 de agosto. Eu me lembro que no dia 29 de junho, desculpe, no dia 28 de junho, 28 de junho, no dia 29, eu ia até participar de uma quadrilha, de uma parceira que a gente tem naquelas quadrilhas, né, brincas para os pares, e eu tive que pedir desculpas a Clarice, uma garotinha também da minha idade, e pedir desculpas porque apareceu um imprevisto, nada poderia dizer a verdade, né, mas um imprevisto. Eu acabei voltando, indo a Salvador naquele dia, viajando, e não pude participar da festa de São Pedro, né, que era uma quadrilha e tal. Então, dali fui, e dali eu sei que no dia, exatamente 2 meses depois, do dia 28 de agosto, então, que fica mais maculado na mente da gente, chega a repressão, invade a nossa casa e tem o desfecho do qual nós começamos a tirar a primeira como é que diz? Capa de cima dele, né? Mas é uma. Senhor Derico, recupera só para a gente um pouquinho o senhor busca o Lamarca em Salvador, é isso? E chega com ele, como é? Não, desse caso, pelo que me consta, e a gente hoje tem, porque tudo naquele equipamento... Adriano deve conhecer. Nós, naquela circunstância, não podíamos saber de nada que não fosse ultra necessário. Eu saberia das coisas que ia ter na minha trajetória, mas eu não saberia do que o outro ia fazer, né? Era uma situação, né, era um regime militar que a gente tinha que ter todos os cuidados. O que eu sei, e aí depois é que eu vejo, até depois que morre, né, que a gente conhece depois que a repressão invade toda a nossa privacidade, que a gente fica sabendo de muitas coisas que não era para a gente saber. Mas o que eu sei é que Salgado teria vindo porque eu voltei com o João Lopes Salgado para Salvador e trouxe algumas coisas de Salgado que precisavam de vir para cá, tá certo? Então, como eu levei, Salgado tinha uma trajetória de pelo menos 40 quilômetros de serra e de estradas para chegar no local do ônibus. E eu saí com ele, né, com orientação de me sentar na frente do ônibus, ele sentaria atrás, e se viesse qualquer repressão contra ele, eu não tomaria conhecimento, só teria que trazer a notícia. E assim fui a Salvador e voltei sem nenhum problema. Chegava. Deixa eu entender melhor. Quantos dias eles ficaram, desde o dia que chegaram até o dia que a repressão chegou? 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Lamarca, né? Porque Santa Bárbara chegou no início do Santa Bárbara de Vai até mais. Eu sei que Santa Bárbara chegou bem antes, né? Chegou bem antes. Chegou bem antes. Aí ele se organizou lá na cidade, ficou como professor. Dava aula para a pessoa da Tá. Aí chegou Lamarca e o Zequinha. E o Lamarca chegou... Totalmente estanquizados. O Lamarca chegou e ficou isolado. Lugar isolado. Completamente isolado. Ele não podia ter contato com ninguém. E aquele, quem o viu, o motorista da perua era o José Carlos. O Zé Carlos. Ele falou um outro nome aí, o Salgado. Salgado. João Lopes Salgado. João Lopes Salgado, que ele fala, tá até naquele documentário, tanto no da Iara quanto no do Buriti a Pintada. Porque o João Lopes Salgado era o que fazia contato do emergente. Entre a ponte de Salvador. Ele é entre a capital e o campo. Então, durante muito tempo, ele conhecia todo mundo. Foi ele que entregou, inclusive, as cartas do Lamarca para a Iara. Pelo menos passou pelas mãos dele, né, aquelas cartas. E ele foi uma ponte muito importante porque ele conseguia aquele acesso, ele nunca foi pego, né, nesse trecho. E aí eu acho que o que era interessante, Adriano, acho que é aí que você quer chegar, é o seguinte, como foram esses 2 meses, entendeu? Como a partir da chegada dele,
aquele núcleo que estava sendo formado. E eu queria também comentar uma coisa que o tio Olival costuma me falar, que meu avô depois andou lá aquele terreno e encontrou um caderno que tinha muitos nomes. E ele automaticamente, com medo de que aquelas pessoas ficassem ligadas e que a repressão voltasse e pudesse talvez matar essas pessoas, ele queimou esse caderno. Então talvez isso explique um pouco se tinha mais gente que participava, no que consistia, né? Porque a coisa mais difícil, tecnicamente falando... Nome de pessoas lá da região ou de outras? Da região mesmo. Da região. Que estavam sendo contatadas para o trabalho Entendi. que eles queriam fazer. Porque a coisa mais difícil, as pessoas dessa história, como é importante lembrar, mais difícil, porque tecnicamente todo mundo questiona o que se estava fazendo, o que era lutar contra a ditadura, porque, para a informação das pessoas, eu chego assim, eram terroristas e eles andavam armados. Ninguém sabe o que levaram eles a fazer isso. Então, talvez todos tentar isso. Não é isso. Deixa eu tentar. Eu já ouvi essa história tantas vezes, mas o relato é como se fosse tudo a primeira vez. Sim. Então não tem coisas já esclarecidas ou já ditas anteriormente. É um fato gerador, né? Então, qual é o objetivo dessa reunião com a Comissão Nacional? É ver se consegue fazer a exumação do fim para o começo. Agora, então, vamos lá. Quando o Santa Bárbara chega quando? Quem o levou? Como era o contato? Veio de Salvador, veio do Rio de Janeiro? Quem o levou? Quem levou o Lamarca e o Zequinha? Quando foi? Aí essas pessoas ficavam no Rio, ficavam em Salvador. Quando caíram, como abriram, quando abriram. E aí o clima de lá da cidade, que é o que eles vão contar. Então faz a precursora, todinha a precursora. O que você lembra, eu vou perguntando para eles. Ou pergunto direto para eles. Eu acho melhor o pai mesmo falar isso. Então vamos lá. O senhor trabalhava lá perto da minha casa, lá na Cogeral, lá na Vila Prudente, que o senhor chama de São Caetano. Muito bem. Lá na Rua Ibitirama. Meu vizinho, tá vendo? É muito bom. Adriano, nessa parte do Santa Bárbara, talvez até o senhor Olival poderia... E em qualquer momento, eu acho que pode ser feito. Quando falar de lá, então, eu acho que ele é muito mais mas só, do que só para pegar historicamente, acho que você vai... O senhor começa Você começa e tudo vai... Passa a bola para ele. Cadê o microfone? Tá aqui. Não tem que apertar em nada. Não, só... Okay. Bom, Então vamos lá, começa tudo de novo. Oderico Barreto, vamos lá, como é? Oderico Barreto, irmão de José. Não, cara, Não, só para efeito de gravação. Tá, Pode só pra continuar o que ele efeito de perguntou. gravação. Bom, o que eu posso dizer, então, do que me lembra, do que tem na minha memória nesse período, quando foi, é que estabelecendo assim, uma sequência nas coisas. O primeiro a ir para lá foi Zequinha, que me chamou e estava montado. Santa Bárbara chegou ali como Roberto, um ex-seminarista, né? Zequinha apresentou ao todo o povoado, era um colega de seminário que vinha para ali e que começou e se instalou ali. Logo que Santa Bárbara chegou, começou a ganhar a simpatia de todo mundo, porque era muito bom em bola, que a gente sabe, até ele foi do juvenil do Feiro. E daquele baixinho da bola, ele conseguiu conquistar todo mundo, né? E ali ele ficou logo, Roberto para lá, Roberto para cá, com toda uma intimidade com a... E ele vindo até as carências do local, vendo as carências, ele passou, não tinha escola, não tinha professores, ele passou então a dar aula para todo aquele povoado de Buriti Cristalino, que passou a viver, ter um professor regular, e chegando ao ponto, como já falou, de produzir peça teatral, com aqueles alunos todos sendo atores, né? Nós tivemos, esse aqui foi o ator mirim, nós tivemos uma menina de 5 anos que cantou a música, que nenhum deles seria liberado pela censura, né, da época, uma garotinha que chamava, como chama ela, a menina de Terezinha, acho que era Zita, né? Zita, uma garotinha de 5 anos.
Bom, esse teatro era uma das maneiras de comunicação e de passar o recado para todo mundo. Esse teatro, eu me lembro que quando terminou a peça, né, eu vi uma vibração tamanha do pessoal, que perguntei ao plenário, né, que também contracenei com o Zé Cunha em algum momento lá, e perguntei ao plenário se eles gostariam de rever alguns daqueles atos, né? E aí foi uma coisa que levantou-se e fizeram a peça ser apresentada. E com o maior prazer, já que não tínhamos também aquele sábado, a gente não tinha nada, e esse sábado me parece que isso era 14 de agosto. Faltaria menos de 15 dias para a repressão nos bater ali. Então, nesta vibração dessa plateia, nós levantamos e começamos, repetimos, como se você tivesse uma segunda, voltasse um disco outra vez. Todos os atores voltaram em cena e fizemos nova peça. Também não sabíamos que era a última vez que a gente ia fazer essa peça e acabou sendo repetida no mesmo ato. Então, a população era bem pequena, né, senhor Deriva? A população era... Você tem ideia, mais ou menos, de quantos? Rapaz, do Buriti Cristalino, nessa época ainda tinha muita gente. Nós tínhamos 2 times de futebol completo, que degladiava toda tarde, né, um vestia a camisa, para dizer melhor, a do Flamengo, com certeza, me parece que Botafogo, né, ou era Vasco e Flamengo. Eu sei que eram 2 camisas carioca, porque ali entrava mais a Rede Globo, e eram os times do Rio, que eram os times que se ouvia. Rádio Globo, desculpa, não era Rede, Rádio. O senhor fala que seria mais ou menos quantos habitantes? Olha, o Buriti chegou a ter, num passado mais recente, 2, 3 mil pessoas. Mas naquele período eu acho que eram em torno de umas 100 famílias em torno dali, naquele instante. Mas a força do garimpo, né, sempre trazia quando o comércio, a cada procura de quartos, aumentava a população, eles estimulavam o preço e voltava muita gente para a atividade do bem mineral que era o quarto. Eu pergunto isso porque deve ter marcado muito, né, o Roberto, o professor, né, eu imagino que essa coisa do teatro, da escola também alfabetizando as pessoas, imagino que deva ter marcado tanto quanto marcou depois a chegada, né, dos agentes paisanos, e todo a metralhadora e todo o barulho na época. Olha, eu participei da celebração de 2001, foi a primeira, né, dos 30 anos, e que a mãe de Santa Bárbara conseguiu resgatar o filho inteirinho ali no povoado, e que você não teve que não chorar. Se quiser descansar um pouco, vai falar. Olival Barreto. Boa tarde a todos. Não é fácil para mim falar sobre esse assunto, né? Principalmente assim, em público. Já tentei umas vezes aí, não consegui. Vou ver se eu consigo hoje falar alguma coisa, né? Falar do que eu presenciei lá, né? Mais da parte mesmo da operação mesmo, quando eles invadiram nossa casa, né? E as cenas assim de brutalidade mesmo que eu presenciei, né, com a idade que eu tinha, né? Eu estava completando 12 anos. Então são coisas assim que ficou marcado mesmo, né? E durante esse período todo eles ficaram instalados na nossa casa durante uma semana, né? E eu assisti muito eles batendo meu pai, né? E ouvia os gritos dele.
E não foi uma coisa assim muito pesada, assim, né? Pra minha infância e até hoje, né? Então eles ficaram por ali na nossa casa, né? No momento que eles chegaram, houve a morte do Antoniel e do Luiz Antônio, né? Que era o Roberto, o nosso professor, que o Zequinha tinha levado para lá para dar aula para nós. E eu me lembro que eles, no momento, enterraram o corpo dos dois lá no Portilho Cristalino, no cemitério do lugar. E logo em seguida, umas 2, 3 horas depois, eles mandaram arrancar o corpo deles, né? Porque acho que veio uma ordem lá de Salvador que tinha que levar os corpos para lá. Aí eles se enterraram, botaram no helicóptero e levaram os meninos para lá. E durante esse período eles ficavam com meu pai para cima e para baixo, levando eles para fazer aquelas buscas ali, né? Eles queriam mesmo era pegar o Cirilo, que eles chamavam de Lamarca de Cirilo, né? Querendo o Cirilo e o Zequinha, onde é que eles estão, o Jéssica, coisa. Eu sei que eles ficaram por ali do dia 28 de agosto, foi no sábado, até a sexta-feira seguinte, né? Eles me botaram um vizinho para tomar conta de mim, porque eles invadiram nossa casa. E eu fiquei na casa de um seu Zé de Virgílio, que foi uma pessoa do lugar que nos deu muito apoio, né? Acho que foi o único que conseguiu dar um apoio para a gente, porque as outras pessoas do lugar todas sentiam muito medo. Eu mesmo cheguei aí na casa de pessoas que bateu a porta na minha cara, entendeu? Aí eu fiquei imaginando, nossa, eu recebi uma porta na cara, e imaginei quantas portas na cara o Zequinha e o Lamarca não receberam durante esse período que eles ficaram naquela serra, né? Num lugar, né? Procurando uma comida, alguma coisa, então deve ter levado várias, né? É tanto que as pessoas falaram que o cara que fez o caixão do Zequinha e do Lamarca, disse que eles mandaram fazer um caixão só para os dois. E o rapaz que fez o caixão falou assim que eles estavam muito magrinhos, né? Entendeu? Então, voltando um pouco à história lá do Buriti, eu sei que eles ficaram essa semana lá, e quando foi nessa sexta-feira, parece que receberam uma ordem lá de Salvador que eles tinham que evacuar, tinham que voltar, que eles estavam dando já por encerrado essa operação, porque eles não achavam o Lamarca e o Zequinha, não tinha notícia, né? Ninguém dava notícia. Então eles foram embora. Só que daí uma semana depois, a gente só ficava ouvindo, ó, Zequinha e Lamarca passou em tal lugar, a gente chegava aqui, passaram em Guatirama, passaram no Mucambo, passaram não sei aonde. Só que, por infelicidade, o Zequinha foi passar num local que chama Três Reses, onde tinha até uns parentes nossos, né? E um infeliz lá dos Três Reses, que é até primo da gente. Então, e esse rapaz foi avisar em Brotas que o Zequinha ia passar lá com a Lamarca. Como o Exército tinha oferecido esses prêmios, dinheiro, para quem denunciasse, esse rapaz foi avisar em Brotas. E o juiz lá de Brotas pega um carro e vai até Ceabra e vai ligar lá para a sexta região lá do Exército para voltar. Aí eles já voltaram com certeza que eles já estavam lá, né? Aí eles chegaram lá, por volta do dia 8 ou 9 de setembro, eles chegaram de volta. Tornaram e invadiram nossa casa, né? Tava eu, meu pai e a Dolores só em casa. Nossa casa tinha 7 pessoas. Aí ficamos em 3. Porque o Roderico já estava baleado e preso em Salvador. O Antoniel morto, Santa Bárbara morto e Zequinha estava fugido. E a Dolores A Dolores, a minha irmã, tinha 15 anos. Inclusive ficou fugida na casa porque, né, não podia ficar em casa até aceitarem, né? Que eles falavam que ia estuprar ela quando pegasse meu pai, né? Eu vou dormir com ela essa noite. Nossa, eles fizeram miséria lá, né? Você viu o horror que eles fizeram com a gente. E eu sei que quando eles voltaram na segunda etapa da operação, eles conseguiram, né, pegar o Lamarca praticamente já morto, né? Porque o Lamarca não estava mais aguentando. Muita gente da região viu o Zequinha carregar ele nas costas. E até pediu para o Zequinha deixar ele. O Zequinha tinha condição de fugir, o Zequinha não quis, né? Ele até falou que era uma pessoa de amigos na vida, uma morte. O Zequinha falou isso para ele, né? Que morria junto com ele. Então, eles foram mortos numa sexta-feira, de 17 de setembro,
Quando foi no sábado à tarde, veio uma pessoa de Brotas e trouxe a notícia. Um senhor que chama José Novaes trouxe a notícia que eles tinham matado o compadre Barreto, mataram o Zequinha e o amigo dele. Aí meu pai me chamou para me dar a notícia, né? Falou, mataram os meninos, né? Isso foi um sábado que o Zé Novaes avisou. No domingo, que era o dia da feirinha lá no Buriti, chegou 2 policiais e carregaram meu pai. Levaram ele embora. A gente ficou desesperado, porque aí estava eu, a Dolores e meu pai, e só ficou eu e a Dolores em casa. E os comentários do povo da rua que eram tristes. Ele falou, não, ele não volta mais. Eles vão matar ele lá. O seu pai ou o Delico, vocês não vão mais ver eles aqui. Nós ficamos desesperados, né? Ela com 15 anos e eu com 11. Eu sei que levaram meu pai. E daí, mais ou menos uns 5 dias, meu pai voltou, contando que ele foi para Salvador para fazer o reconhecimento lá dos corpos deles, né? E que ele foi recebido lá por uma equipe de policiais, que tinha um tal de coronel Luiz Arthur, que tinha sido muito maltratado por essa gente lá, né? Coronel Luiz Arthur. E que meu pai contou que eles queriam que o meu pai ainda arcasse com a despesa do sepultamento, entendeu? Eles queriam que meu pai pagasse aquilo. Naquela altura meu pai não tinha como pagar, então eles fizeram aquilo como se estivesse fazendo ainda um favor, né? Entendeu? Isso foi duro. E que depois de tudo que aconteceu, eles botaram meu pai de volta lá, levaram ele de carro, né, para Salvador. Depois levaram ele na rodoviária de Salvador e despacharam ele de volta lá para casa, né? Então ele chegou contando essas atrocidades ainda que ele sofreu lá em Salvador, né? Inclusive disse que tinha conseguido ver o Alderico ainda lá no hospital, né? Então, para mim foi a parte mais dolorosa de tudo isso. Não foi nem a ocasião que eles estavam lá no auge da operação, foi no momento do recebimento da morte do Zequinha. Para mim, né, porque eu era muito ligado a ele, né? Ele era como um irmão mais velho e eu como um irmão novo, né? Então ele me carregava nas costas para onde ia, para cima e para baixo, me pedia para fazer algumas coisas para ele, buscar um violão na casa de alguém, pegar um animal na roça para ele fazer uma viagem. Então eu fazia tudo para ele, né? Então a minha mãe tinha morrido no ano anterior, né, de 70, e a Zequinha supriu muito bem a falta dela, assim, para mim, né? Porque ele estava sempre muito lá em casa com a gente. Então ele era uma pessoa assim que transmitia assim, muita segurança para a gente, né? Uma pessoa muito especial mesmo. O Zequinha era um cara muito, sabe, aquele cara mesmo que era um porto seguro assim para você, né? Ele queria representar a família, muito querido por todo mundo, né? A nossa casa era muito cheia de gente quando ele estava lá. Eu sei que acabou tudo assim, né? E essa operação, ela refletiu até no próprio lugar, no Buriti Cristalino, né? Porque o lugar, o Buriti, nunca mais foi o mesmo. O povo foi se mudando. Essa ocasião tinha perto de, sei lá, 80 famílias, 70. Se você for lá hoje, não tem 20 pessoas morando no lugar. Tem menos de 20, né? Então, muitas pessoas do lugar falam que além de ter acabado com a família, né, acabou também com o lugar. O Buriti Cristalino nunca mais foi o mesmo. Né? Isso que eu tenho a declarar, se vocês quiserem. E esse coronel que é muito famoso, que é o cara que ficou com a arma do Lamarca, o Nilton Cerqueira. Cerqueira, né? Cerqueira, ele esteve lá? Esteve por lá? Claro, claro. Eu vi pessoalmente o Cerqueira, o Fleury. O Cerqueira, os soldados chamavam ele de Doutor Penteado, porque ele tinha um cabelo parecido assim com o seu, né? Cabelo escorrido assim para trás. Eles chamavam ele de Doutor Penteado. E o Fleury, eles chamavam de Doutor Barreto. Ele era o Doutor Barreto. E eu cheguei, ela até ironicamente, dizer para o meu pai assim, eu acho que nós somos até primos. Entendeu? Eu vi ele falando isso para o meu pai. Entendeu? Ivan, a morte do Santa Bárbara, o momento da morte dele, o que você lembra? Vocês estavam no mesmo cômodo? Nós dormíamos juntos no mesmo quarto, né? Porque a gente era como irmãos, né? Ele tinha o dobro da minha idade, né? Ele era da idade do Zequinha, era meu professor e
E a gente vivia como irmãos. Então a gente dividia esse mesmo quarto. Só que nessa noite, quando eu deitei, ele não estava. Mas aí quando foi tarde da noite, ele chegou, por volta de meia-noite, 1h da manhã ele chegou e deitou. Só que no amanhecer, quando já estava amanhecendo, já estava clareando, o José Tadeu, que era um primo que morava do lado, o Tadeu viu a polícia chegando, muita gente, montada a cavalo e fazendo o cerco ali, e ele conseguiu entrar na nossa casa antes que a polícia, né? O Tadeu era da idade da Dolores, também devia ter uns 15 anos para 16. Aí eu me lembro que o Tadeu primeiro acordou o Alterico e o Otoniel e foi lá para o quarto da varanda onde eu estava com o Santa Bárbara e acordou a gente. Aí ele disse assim: Roberto, a rua aí está cheia de polícia e eles estão perguntando onde está Zequinha. Entendeu? Só que nesse momento aí que ele foi avisando que a gente acordou, já começou um tiroteio nos fundos da casa. Entendeu? E Roberto pegou uma arma que ele tinha, assim, um revólver de uma mesinha, e foi lá para o lado dos fundos da casa, né? Porque a gente estava no quarto da varanda e a casa tinha um corredor assim para os fundos. Só que quando eu coloquei o rosto assim na frente da porta, que eu olhei para os fundos, só tinha muita fumaça, né? Porque tinha muitos tiros, estava aquele fumaceiro que a gente não enxergava nada. Só que o Roberto pegou e voltou. Esse meu primo, José Tadeu, entrou embaixo da cama, porque a gente não tinha para onde ir. Ele entrou embaixo da cama e eu tive, logicamente, a ideia de entrar atrás dele, né? Só que o Santa Bárbara voltou. Ele viu que não dava para ir lá, ele voltou e ficou de pé atrás da porta. E eu, como estava embaixo da cama assim, eu via o Santa Bárbara só assim da cintura para baixo. Entendeu? Ele chegou, se postou assim atrás da porta e ficou ali por questão assim, de 1 minuto ou 2, parou aquele tiroteio e ficou um silêncio. Aí vem umas pisadas, né, de um coturno assim, uma pessoa caminhando em direção assim, no corredor até a porta do quarto. Ficou assim, semi-aberto. Aí ele deu um chute assim na porta, né, que eu via, de lá eu também via o policial com a boca da metralhadora assim, e eu via só da cintura para baixo também, porque eu estava embaixo da cama. Quando ele chutou a porta, já deu aquela explosão do tiro. Entendeu? Só que esse tiro não saiu da boca daquela arma que estava apontada assim para mim. Saiu de outra arma, então, né? E foi o momento que o Santa Bárbara caiu no chão. Quando ele caiu, assim pro meu lado, assim ainda me sujou ainda de sangue, né? Aí o policial me viu. Nesse momento que ele caiu, o policial me viu. Aí ele ordenou assim que eu saísse daí, sai daí, garoto, e tal. Eu saí. Né? O José Tadeu também saiu. Aí ele perguntou como é que era o nome dele, né? A gente falou que era Roberto, né? E até então a gente não tinha ideia que o nome dele era Luiz Antônio. Aí eles pegaram os pertences dele, relógio, essas coisas assim, né? Tudo que ele tinha, pegaram, né? E em seguida chegou um outro policial. Quando o outro policial chegou, que viu, o outro policial falou assim: é o Santa Bárbara. Entendeu? Falou que era o Santa Bárbara. E foi nesse momento que o meu pai chegou e viu aquela situação do Roberto morto. Ele ficou desesperado, né? Foi a hora que o policial... A primeira cena de violência mesmo que eu vi foi essa aí, contra o meu pai, foi essa hora. Que eles bateu com uma bainha de uma faca assim no rosto dele, né? Do meu pai, dizendo assim para ele que, xingando ele, dizendo que ele estava dando cobertura para terroristas, né? E nesse momento, e o José Tadeu, que já era eu era criança, era um adolescente de 11 anos, o José Tadeu, que já era um rapazinho de uns 15 anos, o Fleury fez uma pergunta para ele, e ele deu uma resposta também, que eu me lembro, foi que ele disse que o Fleury não gostou, e o Fleury deu um tapa no rosto dele, que ele caiu no chão, né? O José Tadeu. Fleury mesmo. O Fleury mesmo, nessa hora. O Fleury mesmo. Esse que era o Dr. Barreto. Deu um tapa no rosto do Tadeu, assim, com uma violência muito grande, o menino caiu no chão, né? E aí começou, tudo começou ali, o sofrimento da gente ali, naquele momento, até os dias que eles permaneceram por lá,
e até quando retornaram, que tornaram a invadir a nossa casa. Quando invadiram a segunda vez, estava só eu, meu pai e a minha irmã. E eu me lembro que meu pai estava na porta dentro da cozinha fazendo café de manhã cedinho, e eles chegaram com a arma, a metralhadora assim, na porta, na janela da cozinha, que dava acesso assim para o meio, que a janela caiu em cima deles, a janela, pela violência que foi a pancada. Entendeu? Bateu assim na janela, a janela foi em cima dele, estava assim no fogão. E ele, pelo amor de Deus, com as mãos para cima, assim, né? Aí foi onde levaram ele a segunda vez preso para esse local que chama Pé do Morro. Entendeu? Ele ficou lá ainda mais uns 3 dias, mais sofrendo, mais lá preso. Teve pessoas da região que viram ele amarrado, como um animal lá dentro de um curral. Pendurado. Amarrado mesmo, né? No Buriti ele teve ponta-cabeça, e lá no Pé do Morro teve amarrado mesmo, né? Porque o Zequinha tinha passado pelo Pé do Morro, e por um acaso os policiais ficaram sabendo que ele passou no engenho, que ficava perto da região, e então levaram ele para lá. E depois meu pai voltou, foi solto, e depois a gente soube da morte dos dois, né? E aí teve fato de ter viajado, e essa coisa toda. Além desses nomes, Sr. Dorico, além desses nomes de agentes, os senhores lembram, isso para a gente é muito importante, algum outro nome? A gente colheu um depoimento recentemente desse capitão da aeronáutica. As fotos são atuais. Tiago, se puder. Que ele falou que teve na operação, que inclusive viu o tiro que matou o Santa Bárbara. Enfim, foi uma das pessoas que participou exatamente dos fatos que vocês estão narrando aqui para a gente. Confessou isso para a gente, que participou da operação, e de outros também, no depoimento recente à Comissão Nacional da Verdade. De nome assim que eu me lembro mesmo, tinha um que chamava Martinez, né? Martinez, eu me lembro que isso era bem requisitado lá, né? Me lembro o nome dele, e me lembro do cabo, aquele que amedrontou a dona Julina, era que disse que era do DOPS do Rio de Janeiro, um torturador, que até vi o nome dele no livro de Dom Paulo, eu vi o nome dele. Era como é que era o nome dele mesmo? Deixa eu me lembrar o nome dele agora. Me lembro de outro também que chamava Edésio, mas esse era do Exército, né? E esse era um rapaz que se comportava assim de uma forma mais diferente, né? Esse era um rapaz novo, que até aconselhava a população: olha, vocês não saiam de casa à noite, porque tem uns deles aí que atiram mesmo assim, sem perguntar quem é. Ele estava fardado? Não, paisano. Esse era o único que estava usando uma farda. Era o único lá. Era um rapaz novo, assim, de cor, forte, alto, né? E que ele dava toques, assim. Teve um dos policiais, que eu não me lembro o nome, que me falou assim: se eles quiserem levar o seu pai, você segura no braço dele e não deixa ele sozinho. Mas eu não me lembro o nome desse rapaz que me falou isso, né? Porque eu fiquei ali no meio deles, né? E eles, então, comecei a fazer amizade com algum deles, e ele me falou, não deixe ele sozinho se eles forem levar o seu pai. Entendeu? Eu diria que essas fotos são mais recentes, né? A gente está falando de um episódio de 43 anos, né? Isso, bem difícil. Mas foi uma pessoa que assumiu que participou da operação, no caso de que a gente está narrando aqui, né? Uhum. Participou da Operação Pajuçara, mas especificamente na casa de vocês, que presenciou a morte do Santa Bárbara. Né? Santa Bárbara. Olha, eu fui o único que nada presenciei nesse momento de Santa Bárbara, até porque eu soube que Santa Bárbara estava morto quando chegou a equipe do Rio, porque nossa casa tinha sido cercada por São Paulo, pelo Fleury, inclusive. Ele vinha quando
do primeiro tiroteio que eles fizeram, eles acharam que já tinha me atingido, e ele vinha com a metralhadora para mim me medalhar. Né? E eu acabei dando um susto nele, que acabei encontrando ele, eu ia fazer, repetir o barulho, né? E aí vinha ele com a metralhadora e acabou ele mesmo caindo como um felino, como se tivesse tido, mas não foi. Ele viu a arma, ele pulou como um felino e saiu da frente. E aí continuou esse tiroteio, tal, continua essa coisa. Mas eu queria, assim, Santa Bárbara, então, depois da terceira tentativa que eu fui fazer, de continuar o barulho, é que eu fui ferido por atiradores de elite que me acertaram, né? Me acertaram e eu não consegui sequer dar o terceiro disparo. Eu também acredito que o impacto dessa bala, eu estou vivo, porque como estava atirando, ela primeiro passou pela minha mão, perdeu um bocado da sua força, e depois me atingiu de uma maneira que eu caí morto, mas ainda consegui sobreviver. No ela rosto, né? Foi no rosto, né? No rosto, ela abalou um dente, né? E me pegou, tinha um pedaço aqui que eu tirei até numa cirurgia plástica. Agora depois estava trabalhando no metrô e tirei um pedaço bem significativo de uma cápsula dessa bala. E meu rosto, inclusive, numa radiografia aparece a presença muito de chumbo, né? Muito chumbo no rosto e na mão desse período. Bom, mas o que eu queria dizer é isso, registrando. Santa Bárbara foi a maior surpresa quando chega a turma do Rio. Isso está no livro de Emiliano, né? Está no meu depoimento no livro. Mas a diferença é o S do Rio ao sotaque de São Paulo, o qual eu já tinha familiaridade, e o Rio também mais reconhecia esse pessoal do Rio. E depois eles chegaram de helicóptero. Eles vieram madrugada, a cavalo, a pés, né? E esse que cercou a nossa casa, que são responsáveis pela morte de Antoniel e Santa Bárbara. E então, quando fui preso, então, que depois desse ferimento que acordei e tal, esse relato que passo no livro está com alguma precisão ali. Então eu sou preso e passo a ser torturado no pé de um morão, onde eles me misturavam com o estômago de animal, com essa coisa toda, e me reviravam, chute em na região dos rins, para lá, para cá e tal. Eles me quebraram nesse dia, que eu ia difícil, eu tive muita dificuldade no dia seguinte de levantar sozinho numa cama, de entrar num carro, de me curvar. Eu não sentia nada, não reclamei, felizmente, eu tive uma conduta que não pedi, né? E eu acho que também, eu não sei, vi meu pai também, que não pediu nada a eles. Mesmo eles pondo no pau de arara à noite, o velho não pedia para tirar. E eu também não pedia a esses homens para nada, né? O que eu diria nessa hora é que, quando chegou esse pessoal do Rio, havia uma competitividade. O Rio achava que a gente não estava contribuindo, que não descobriram o acampamento, porque a equipe de São Paulo era bunda mole. Então o Rio chegou com muita força em cima da gente para tirar as informações que São Paulo, que o esquadrão não tinha conseguido. E esse episódio é interessante entre as equipes, né? E então, quando o Rio chega, eu estou deitado já, né? Eles tinham veja só, eles me vendaram os olhos e me pisavam, me viam, inclusive para descansar, eles ficavam em cima do meu tórax e debruçavam na nossa janela, que dava frente para o barracão, ali um cara bem truculento. E quando chegou esse helicóptero, eu resolvi tirar a venda dos olhos e consegui tirar. E deitado dali eu procurava ver o que passava naquele céu que eu dominava, que era o que eu via na janela. E dali eu não consegui, mas o helicóptero desceu, eu apenas ouvi os comunicados do helicóptero com o rádio, né, o sistema de rádio que eles tinham, e eu vi esses contatos.
E aí, quando desceu o helicóptero, então veio a equipe. E a equipe chegou e eu não via as pessoas. Eu via, no chegar na porta do Buriti da nossa casa, onde eu estava deitado no pé da janela, eles disseram então, como é que foi o placar? Uma brincadeira eles faziam, né? 2-0 e um raspão no travessão. Esse 2-0 já me causou uma grande, como é que se diz? Uma grande surpresa. Quem será? Fiquei aguardando quem seria esse 2-0. De Otoniel sabia que ele tinha saído na minha frente atirando e eles foram até pararam. Imaginei meu irmão ou sumiu, saiu da linha de tiro ou mataram. Mas logo eles voltaram comemorando a morte dele. E quem seria o outro? Então o cara chegou, ele foi chegando, entrando, e um dos caras, São Paulo, o chefe da equipe de São Paulo, abriu e contou, aí e falou o que tinha acontecido. Esse daqui, apontando para mim, né, que estava na sala, nós tiramos o revólver da mão dele, a bala. Aí abriu o quarto, esse daqui tentou fugir, nós matamos. E esse daqui, Luiz Antônio Santa Bárbara, pela primeira vez, que seria o nosso Roberto, esse daqui, Luiz Antônio Santa Bárbara. Aí eles já tinham, tudo já disse. Esse daqui, quando viu a casa cercada, suicidou. Então, essa versão de suicídio, eu ouvi dos policiais, mas eu nem sabia que Santa Bárbara tinha, e nem ateste embaixo que fora suicídio. Porque eles poderiam muito bem armar isso para me botar. Eu vi fazendo coisas para me engrupir, para mim, entendeu? Então, pode ser uma coisa que eles fizessem para me engrupir, para me passar para frente uma ideia. Mas o diálogo deles foi esse. Em seguida, né, para minha, digamos assim, para começar o teste, aí o cara do Rio, né, pegou logo uma 45, puxou, fez aquele serviço, manobra de gatilho e botou ela dentro do meu ouvido. E aí já em disputa mesmo com o pessoal de São Paulo, eles já queriam, né, mostrar o serviço, então colocaram, afundaram ela dentro do meu ouvido, deitado numa esteira, né, no pé dessa janela. E ele falou, vai falar, seu filho da puta? Eu falei, aperte o dedo. Eu quero dizer a vocês, gente, que eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Quando eu falei, aperte o dedo, foi uma coisa tão imediata que me veio, que esse homem amarelou. Esse homem perdeu toda a coisa e eu ganhei. Foi nessa hora que houve uma troca muito grande de coisa. Esse homem perdeu o rebolado, ele achava alguma coisa. Só eu pedi para ele apertar o gatilho. Esse homem levantou, consertou sua arma e se afastou. E a partir daí eu comecei a ter um domínio sobre mim mesmo e sobre toda aquela situação. Tá certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Foi parabéns, maravilhoso depoimento. É que no fim o senhor se emocionou e afastou o microfone. Deixa eu perguntar uma coisa. Como era o nome de parente lá que sabia que o Zequinha estava andando e o nome do juiz? Vocês lembram desses dois delatores? Lembra? O parente que é citado por Olival. Bom, a gente tem esse depoimento dado como o que fez, saiu, correu para pegar a Zequinha. Zequinha ainda pegou um animal, montou para ver se o alcançava. É conhecido como Antônio de Vigílio, que até minha mãe chamava de tio Vigílio. São parentes distantes, não primos, lá em terceiro grau. E outra pessoa que o juiz, é o doutor Antônio Barbosa. Ele faleceu recentemente. Faleceu, eu fui saber 4 meses depois que ele tinha falecido, porque faleceu no completo ostracismo, né, da sua história. Deixa eu só... Ele completa de fato. Fez uma pergunta assim do nome de agentes, né? E eu consegui me lembrar o nome desse cabo Pascoal, esse que bateu na cara do meu pai, né? E que andou amedrontando lá as pessoas do lugar. Era o cabo Pascoal do Rio de Janeiro.
Belival, essa foto vocês não conseguem. Não, é muito Olha, distante. essa foto aqui é uma foto, deve ser recente, né? Bem recente. Bem recente. Mas me parece muito com a pessoa que bateu, que chutou a porta do quarto, né? No momento que chutou, me pareceu muito com ele, que perguntou como que era o nome do Roberto. Parecido muito, assim. É muita diferença, são 43 anos, né? Mas parece que tem alguma semelhança mesmo com essa pessoa. Não posso dizer 100% que é ele, isso aí jamais eu vou fazer, mas tem uma semelhança com essa pessoa que bateu a perna na porta, né? Então, eu queria só registrar, é o capitão reformado Lúcio Vale Barroso. Prestou um depoimento à Comissão Nacional da Verdade e fez essas afirmações que eu citei anteriormente. Eu não tinha dado o nome dele, só para registrar. Uhum. Eu vi o nome dele. Eu queria falar de um nome que participou oficialmente dessa coisa, e eu fiquei sabendo porque ele virou minha testemunha de acusação, um agente lá do DOI-CODE da Bahia, que se chama Emanuel Cerqueira, que se diz responsável pelo levantamento, isso na auditoria falado, ouvido pelo juiz autor, ele se dizia responsável pelo levantamento da área, responsável pela me conduzir da região depois de preso para Salvador, junto inclusive com os corpos de Luiz Antônio Santa Bárbara e de Antônio Delma. Então, esse Emanuel Cerqueira, né, ele se apresentou como participante que fez esta coisa, teve esses papéis, né, de levantamento e de condução da gente. E uma coisa que meu pai me falava, que junta, né, ou a gente junta de que tinha uma pessoa que ele atirou, matou um micozinho, um macaquinho, né, de pequeno porte, e pegava e mandava meu pai segurar, e meu pai segurava e ele atirava. E cada disparo que ele dava, meu pai sentia o corpo do bichinho, né, sem ultrapassar as balas passando pelo corpo dele. E vendo todas as informações depois dizem esse cara poderia ser exatamente o Fininho, que ele diz até uma declaração que Fleury levava ele a todos as emboscadas que ele fazia, porque ele era o melhor atirador. Ele mesmo se considerou, em declarações dele posteriores, diz que só tinha uma marca no Brasil que era melhor atirador do que ele. Então, essa propaganda que eles fizeram armada, com meu pai fazendo esse tipo de coisa lá, levando nessas andanças que ele fala, né, participando, vendo o convívio dele, deixa bem claro isso, que esse cara era um atirador. E muito provavelmente pode ter sido, inclusive, ele que me acertou, que conseguiu tirar o meu revólver da mão, como eles dizem, a bala, né? E foram a equipe mesmo de Fleury que chegou lá no primeiro dia. Eu gostaria exatamente também de enfatizar que o meu processo ficou pronto, por ser um processo unitário, só tinha eu vivo, né, era o único sobrevivente de toda essa coisa. Então, um processo que andou, fizeram um IPM rapidíssimo. Eu dei um depoimento, né, eu trabalhei em São Paulo, uma empresa tal, na ABC, falei do trabalho na coisa. Eles conseguiram levantar nessas empresas todas e no instante fizeram um IPM, resumiram e ficou tudo pronto para ser julgado. Mas o meu processo demorou muito para ser julgado, segundo os advogados de presos políticos que viram o processo, porque eles estavam estudando exatamente uma maneira de julgar o meu processo sem abrir o nome de Fleury nem dessa equipe, que deveria estar preso em São Paulo. E esse era um problema da justiça comum com a justiça militar. Então não era para abrir o processo, não era para abrir o nome de Fleury
participando lá, porque ele deveria estar deveria estar preso aqui em São Paulo, nas acusações que ele foi movida pelo procurador Hélio Bicudo, que inclusive tem um livro, Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte, e é um livro que é um homem que bateu de cara com esse esquadrão aqui, tá certo? Então nós fomos, ele acabou sendo lá, tirando a vida da gente, e a gente acabou, o nosso atrito foi todo com ele. Inclusive, o meu revólver, esse revólverzinho que eu portava de calibre 32, ele levou de presente pessoal. Levou para seu presente, a auditoria fez ofício pedindo. Se tivermos um pouco de água, eu agradeceria. Pois é, a auditoria fez um ofício, o promotor me acusava de usar um revólver 38, que era o que tinha. E quando eu disse que meu revólver era 32, eu fui achincalhado pelo promotor de uma maneira que eu tive que chamá-lo de ladrão. Roubaram meu revólver, porque me acusava por um revólver 38, que eram os que foram apreendidos e que tinham uma coisa. Eu digo, não, meu revólver era 32. E aí a sessão ficou suspensa diante desse impasse de um coitado preso político, um camponês, num atrito desse com a autoridade togada e tal. E aí o juiz pediu, diante de pediu suspensão da sessão, e essa sessão foi suspensa por 2 horas, e ela foi reaberta com a encontrada desse revólver, panhada pelo agente de São Paulo para a sua coisa pessoal, para seu coisa, troféu, né, talvez. Troféu. Eu acho que ele apontava, onde ele tinha o revólver que teria dado um susto nele, que teria dado essa coisa. Eu acho que ele guardou por esse motivo, vaidade pessoal. Só uma coisa que também, esse processo do meu pai é uma coisa tão absurda, um caso tão absurdo que foi escolhido para ser do exemplo do que o Brasil nunca mais contou no Brasil em 1984. O Brasil nunca mais falou sobre esse processo do meu pai, que ele só conseguiu mesmo, pai, ficar livre depois da lei da anistia. Porque eles queriam de qualquer jeito fazer com que ele se apresentasse. Então, no livro Brasil Nunca Mais tem todo o detalhamento, inclusive da testemunha de acusação do meu pai virou testemunha a favor dele, porque foi uma coisa tão absurda. Meu avô, eu queria que você contasse um pouco as testemunhas que meu avô escolheu e o que aconteceu lá na auditoria. Quanto tempo o senhor ficou preso? Eu fui preso 2 vezes. Uma 2 anos e 2 meses, depois eu completei 4 anos na segunda vez. Eu fui preso exatamente, eu fui enquadrado nos artigos 25 e 33 da Lei de Segurança Nacional, que previam de 13 meninos de 13 a 30 anos. Com ainda um agravo, um outro artigo, se dos tiros que eu dei tivesse atingido alguém, poderia chegar até a pena de morte, prisão perpétua e pena de morte, conforme o desfecho dessa bala tivesse. E aí onde está nos ajuda com essa, como se ouviu pode agora. Eu queria Na auditoria, não é isso? Sim. Mas a testemunha é isso? Sim, como se ouviram os testemunhos de acusação e defesa. Meu pai arrolou aquela pessoa que ele havia votado nela e achava, quando o advogado pediu ao meu pai uma pessoa que fosse um pouco esclarecida e que tivesse algum poder de locomoção, meu pai tinha votado num cara que foi candidato, foi prefeito lá em Botas, e ele então indica um carlista, um cara que não existia outro partido nesse sertão, nesse interior, que não fosse o carlismo, tudo controlado por ele. Então,
Esse cara, ao seu ouvido, trata a gente de princípio ao fim como terroristas e tal. E nesse meio tem um militar que chegou na região em 46, como ele declara, o Antônio Ferreira de Souza, que é um personagem do livro Lamarca. E o Antônio Ferreira de Souza, ele chega em 46, eu nasci em 48, então ele diz que me viu desde que nasci, né, mas em outras circunstâncias. Ele diz lá, ouvido pela aquela precatória, e depois ele vem pessoalmente para a audiência, vem ele, vem o réu, que se declarou, disse ao meu pai, na véspera da eleição, Operação. na véspera da vinda dele para Salvador. Aliás, meu pai pede uma água em Brotas, num baile, não queria entrar em casa, não, pede num lugar público, onde estava esse réu. E o réu disse para ele, onde eu encontrar um filho seu, eu dou um tiro na cara. Meu pai, com essa coisa, trouxe para o advogado, o Dr. Luiz Humberto Agli. Olha, o réu declarou inimigo da família. E aí o Dr. Luiz Humberto Agli vai e impugna a testemunha do réu, que a Thais lê aqui ele impugna, mas fica o Antônio Ferreira de Souza, para nossa sorte, e até o advogado podia ouvir réu também, mas ele impugnou e não quis ouvir. O réu deu o depoimento e não quis. Mas o que acontecia? O Antônio Ferreira de Souza dizia, em todo o seu depoimento, ao longo do depoimento, que viu o terrorista, viu o acusado junto com os terroristas em tal lugar, tal, e era terrorista para lá, viu um Seabra fazendo terrorismo, viu, tantas vezes, que o advogado, quando chegou a vez dele, ele pergunta, o senhor era militar na região, o senhor declarou, por que o senhor não prendeu esse terrorista? Aí ele viu-se diante daquela auditoria militar, daquele tribunal, diante daquilo tudo, como um omisso, Aí ele, não, mas ele não... Como militar, ele nunca me atingiu, nunca me... né? Aí, quando o promotor ficou todo exaltado, quando viu, começou a querer que ele mantivesse aquela coisa. Aí chegou o ponto do advogado pedir para que o nobre colega deixasse a testemunha depor livremente, e chegou ao ponto do promotor chamá-lo de burro, de que ele era burro, que não podia depor livremente, que ele estava deixando escapar tudo que ele... né? Daí o advogado se agarrou a essas coisas e ficou valendo. Ele acabou fazendo uma declaração dizendo, sou militar na região e não tem nada que Oderico fizesse que como é que diz aquela declaração? Desabonasse a minha conduta. Que nada tinha. Aí o advogado pegou uma peça que eu gostaria de ver, mas é um camponês. O que ele pegou para segurar para que aquele depoimento não sumisse dos autos? E ele fez isto, assegurando esse depoimento nos autos. E o Antônio Ferreira de Souza, que era minha testemunha de acusação, virou oficialmente minha testemunha de defesa, porque ele declarou tudo que os outros tinham medo, e daí os meus artigos, que eram 25 e 33, passou por 43 da Lei de Segurança Nacional, que era simplesmente uma coisa simples, e daí era de 2 a 5 anos, daí eu acabei sendo condenado a 2 anos, e depois o STM pegou e anulou o processo. Aí eu voltei a ser preso para ter outro julgamento, né? Foi por isso que eu já estava em São Paulo, aí voltei a ser preso para ter outro julgamento e tal, que acabei sendo absolvido depois do outro julgamento. O mesmo processo. Eu estava trabalhando na CBS quando estive aqui em São Paulo, São Paulo que eu estou agora. Quando eu aqui estive em São Paulo, trabalhando na CBS, tive que sair da CBS para voltar a ser preso em Salvador, com ordem de prisão decretada, como é que eles diziam isso? Era mandado de prisão. Mandado de prisão, e de todo o território nacional. Tá certo? Então,
acabei sendo absolvido. Passou pela repescagem ou foi direto para o presídio? Passou por interrogatório ou foi direto para o presídio? Na segunda vez foi direto para o presídio. Na segunda vez. Preso aqui em São Paulo e foi mandado... Não, a doutora Ronilda, né, pediu-me, inclusive ela não tinha advogado, ela me pediu para... A Ronilda Noblar, né? A doutora Ronilda Noblar. Pediu uma procuração, queria lhe defender e perguntei para ela, né, o que era aquilo. Ela disse: Rodrigo, venha urgente, se você for pego, aí eles podem até dar fim em você. Venha. Eu fui para a doutora Ronilda e ela me levou e apresentou pela segunda vez, tá certo? Aí fiquei mais um período até sair por liberdade condicional. Saí com um livrinho parecendo uma carteira de trabalho, que infelizmente eu perdi. Eu gostaria de ter esse livro hoje nos meus arquivos, que parecia muito uma carteira de trabalho, mas que me exigia exatamente que eu tivesse ocupação de prazo de tempo razoável. Eu não podia ficar muito tempo desempregado e estar, né, acompanhando também a auditoria, estar indo assinar um termo na auditoria todo mês. Você falou que não só a região esvaziou, mas isso lá em Buriti, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade em entender essa geografia lá de Brotas, né? O Buriti é um distrito de Brotas, assim, né? Exatamente. É um povoado, fica a 28 quilômetros de Brotas. Esses 28 quilômetros, inclusive, eram 18 na época que Zequinha e Lamarca passaram. Porque os 28 é que eles fizeram uma estrada de rodagem depois desse episódio, né? Depois que andaram muito a pé. Tem até uma matéria de Emiliano, fizeram um aeroporto para uma presumível guerrilha. Tem Brotas que não tinha um aeroporto, tem um aeroporto. E o povoado do Buriti passou a ter uma estrada de rodagem. Só que serve também ao pé do morro, por isso que era um pouco, né? Mas a estrada que Zequinha fez com a marca à noite, foram 18 quilômetros de serra, desce uma, sobe outra até chegar ao Buriti. E me conta uma coisa, e o Dom Capio, quando que ele fez aquela recuperação da memória lá? Que ano que ocorreu aquela cerimônia da recuperação da memória? Quando Eu foi? ia pedir, se eu puder falar um pouquinho do projeto lá, que o senhor, a cooperativa comprou o terreno, não foi? Isto. Veja, quando eu cheguei em Brasa de Macaúba de volta, no ano de 88, né, tinha estado ali o secretário de Valdir Pires, que já tinha saído do governo, né, para uma outra coisa, saiu no meio do governo, deixando o governo na mão de meu Deus, o cara do boi lá, Nilo Coelho. Né? Mas ainda tinha um secretário dele, né, que era o Euclides Neto, saudoso Euclides Neto. E Euclides foi à região e visitou o local onde havia sido mortos os companheiros Lamarca e Zequinha. E Euclides ficou no estado igual ao local, né? Chamou o pessoal da CAR, né, e em Materba, os dois técnicos da CAR que atuavam em Brotas e outro em Oliveira dos Breginos, e pediu que eles fizessem um projetinho para mudar aquele aspecto daquela comunidade, daquela coisa lá na Pintada, né? Euclides então fez esta coisa, e já foi na saída ele conseguiu pelo menos recurso de comprar aquela área, que aí, assim que eu cheguei, os técnicos me posicionaram, me convidaram a participar desse projetinho. E aí, junto com eles, em reunião nas comunidades, apressamos o terreno, o que seria, quanto seria, e adquirimos aproximadamente 1 hectare que já havia separado, né? E a CAR é cooperativa. Qual é o nome dela? A cooperativa que nós fundamos lá em 1º de janeiro de 90 é Cooperativa Agromineral Sem Fronteiras.
tem um nomezinho de Casé. Só que nós não tínhamos fundado isso, a cooperativa estava em fase ainda de gestação, e esse terreno nós botamos em nome de uma associação existente que tinha lá, até é uma associação dirigida pelo pessoal do PMDB. A gente tudo é caro, você falou aqui, quer saber? Cara, desculpa, amiga, eu estou dizendo porque esse terreno voltou para cá. Deixa eu responder. É companhia, é um órgão do governo do Estado, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, do governo do Estado, que repassa recursos para, né, o desenvolvimento regional de cada região, sediado em Salvador. Tá certo? Então, bom, esses técnicos que estavam fazendo esse projeto, mas já saiu o Euclides. Com esse pequeno recurso que teve, a gente comprou o terreno, botamos em nome de uma associação de moradores, e depois que a cooperativa se formou, a associação tinha esse compromisso, repassou, então foi feita uma escritura então, em nome da cooperativa. E agora esse terreno já está em nome já foi feita a transição para a Diocese de Barra, para a instalação do memorial que ali foi erguido e que nós agora estamos pleiteando os restos mortais. Fala um pouquinho, como o Adriano perguntou, um pouquinho do trabalho do Dom Capri. Vamos lá. Bom, Dom Luiz Capri, quando cheguei lá nesse período, ele ainda era Frei Luiz, né? E atuava no município vizinho de Gentil do Ouro. Cheguei a conhecê-lo ainda como frei, ter alguma relação com ele. Depois que ele tornou bispo, ele tinha um compromisso já, ele fez um discurso. Ele é franciscano, dominicano, quando lembra dele? Só para curiosidade. Tá franciscano. Franciscano? Isso. Ele franciscano, eu falei. O Dom Luiz, então, passou a procurar a gente e pedir ajuda e apoio da gente no sentido de restaurar, de recuperar, resgatar a verdade desses fatos. E então, em 2001, aos 30 anos, ele fez a primeira celebração e pediu o testemunho da gente nessa celebração de todos os familiares das pessoas. Dom Luiz também tinha 2 pessoas que foram assassinadas na região lá mais próximo da diocese, que ela fica em Barra, na margem do São Francisco, na margem esquerda do São Francisco. E lá havia tido 2 assassinatos também políticos, e ele incluiu estes da Operação Baiuçara e fez uma celebração conjunta de todos esses mártires. E essa celebração começou a se evoluir, né? E nesse meio ele teve um prêmio, né? Parece que foi da Holanda, né? Um prêmio por aquela luta, a defesa do São Francisco, aquela coisa toda. E esse prêmio ele resolveu converter nesse memorial, injetar nesse recurso do memorial. E daí ele precisava do espaço, esse espaço foi dado, e daí nós estamos hoje, né, na celebração passada, ele já trouxe os restos mortais do J. e Manuel Dias, né, e está com as outras espaços aguardando. Ele gostaria e está muito querendo contato com a família de Lamarca para conseguir, já conseguiu o aval da nossa família e estamos aguardando o contato de ver se conseguimos também. Lá, todos eles, tanto a Bárbara, Zequinha, Otoniel e Carlos Lamarca, além do Jota e Manuel Dias. A família de Santa Bárbara de onde é? Feira de Santana. De Feira. Feira. Seu Derico, fotografias de Otoniel, de Zequinha, isso para a gente era muito importante. Eu tenho uma que está no e-mail da Tata, que se pudesse... Posso passar? Pode. É porque até hoje a gente acabou de recuperar que Otoniel ele tinha uma namorada, que inclusive mora aqui em São Paulo. E ela nos cedeu recentemente, foi ampliada, aquelas fotos assim, pequenininhas, foi ampliada. E foi a primeira vez que eu vi uma foto dele vivo até, foi bem bacana, porque do Zequinha a gente tem uma de quando ele serviu o exército,
E acho que só, né? Vivo, né? E pai? não foi que tinha conosco. Nós não Não temos estava conosco, né? nada conosco, não nos deixaram nada, não temos direito a uma carta de Zequinha. Tudo de Zequinha e Otoniel foi levado. Eu diria, inclusive, Tata, que até retificando o que você está dizendo, é que quem nos conseguiu essa foto foi o Detinha, de Piroca lá, uma pessoa que diz, olha, eu tenho um arquivo dele, que eu sei que isso vai ser, que vocês vão poder ter. Gente, eu queria dizer uma coisa, o Otoniel foi morto e deixado, veio um carcará e comeu os olhos dele. Imagina você ver uma foto, primeiro, há quantas ações, eles matam, deixam o cara no sol, vem o carcará, come o olho dele, eles pegam, sepultam, arrancam, depois fazem foto. O que de imagem tem uma Thaís de Otoniel? Por isso, Tata, que nós, Detinha, nos presenteou com isso. Eu escaneei, mandei, o primeiro e-mail que eu mandei foi para ela, Detinha, eu estou lhe pagando, lhe dando, devolvendo uma foto. Agora, como ele está ao lado de uma pessoa, eu estou pedindo ao meu primo, que tem muito recurso no computador, para ver se separa, porque para lá, para o mausoléu, para o espaço que nós vamos dar, que ele esteja sozinho, não pode ir acompanhado. Separar, né? Sem perder. Separar sem perda de nada. Nós estamos tentando separar. Mas, Tata, você pode acessar seu e-mail e exibir numa coisa para a gente ver. Eu mesmo... Se eu consigo abrir ali. Se você conseguir, já pode fazer para que todos vejam. O Zequinha fez seminário onde? O Zequinha estudou 2 anos iniciais em Pernambuco, em Garanhuns, no Pernambuco, e outros 2 anos foi para Campina Grande, Paraíba. E depois viu que não era essa carreira de sacerdote que ele resolveria os problemas desse mundo. Só assim, entre coisas, digo que até no último ano que ele chegou, aliás, todo ano ele chegava e mostrava os joelhos inchados. Tanto, né, sacrifício que tinha e que ele achava isto inútil, você, né, ter que ficar em retiro, né, estado de retiro, ficar tanto tempo ajoelhado, de chegar, ficar. Então. Mas era monge, assim, era um seminário de monge, era monástico, assim, era de congregação, lembra quais seminários? Rapaz, nós não temos nenhum contato, a única coisa que a gente tem é que ele ia e voltava, cada vez esse seminário ele teve uma formação muito cristã, muito positiva. E as cartas do diretor desse seminário para nós era uma coisa fantástica. Tem Minha essas mãe cartas? tem essas cartas? Eles levaram tudo mesmo, tudo. Mas Zequinha, na primeira carta que ele lembra, a gente fica com aquilo, porque era exatamente uma figura que a gente nos marcava. Quando Zequinha sai, deixa aquela saudade, vai lá aquela criança, separa da gente. Quando ele volta, já um pouco mais crescido, e uma carta, minha mãe lia. Né? Nessa primeira, dizia o diretor, seu filho, né, Dona Anaís, seu José, seu filho, Zé Campos Barreto, nos surpreendeu positivamente por isto. Zequinha, nós não trouxe nenhum comprovante de escola formal, nós o submetemos a uma espécie de admissão, e ele tirou o primeiro lugar da turma, então ele já foi estudar, já pegamos localizando e tal. No outro ano, uma carta mostrando. Eu sei que a primeira, como é o primeiro, primogênito e o último, na última, o diretor dizia que Zequinha tinha sido, todos os seminaristas tinham uma tarefa de falar, né, naquele ato, uma lauda, mínimo uma lauda, em outro idioma, não podia ser em português. E todos o pessoal, né, falou em todos, e Zequinha não ficou, veio bem mais tarde. E ele diz que ficaram abismados quando, na hora de Zequinha falar, que ele não estava preocupado com o idioma, não. Ele estava perguntando com o que o pessoal queria ouvir. E isso ele conseguiu transmitir essa emoção para nós, para a mãe, para os pais, para os irmãos.
Zequinha não estava preocupado com o idioma que ele ia falar, ele estava preocupado com o que os outros, quem era, e ele pôs em português, né, qual era o idioma que eles queriam, que tinha mais facilidade de ouvir. Ele falou a pedido do pessoal e não do dele. Para ele era indiferente esta matéria. A formação era em francês, latim. Misto, latim, francês, Eu próprio. li alguma coisa que o pai dos senhores era muito rígido, né, nessa parte de educação. Extremamente rico. Essa é a foto do Otoniel. É o Toniel. Lá na Feira do Bem na véspera, no ano do acontecimento. Qual era esse a jovem. diferença de idade entre Otoniel e Zequinha? Olha, é 5 anos. Eu tinha 23, Otoniel 20 e Zequinha era 25 anos. Não, Você tem foto do Zequinha aí? 25. É o Mas é, braço. seu Toninho, Zequinha Menina, morreu antes de essa completar 24 foto do anos, já completar Daniel, 25 Em outubro. Você Mas ele morreu em acredita? setembro, vai. Eu estou já por causa de um mês, eu estou fazendo um ajuste para não. Tem as fotos do Zequinha aí? Você acredita? Pega as fotos aqui. Essa namoradinha de Otoniel, quando soube da morte dele, era a professora do São Francisco, fica a 3 quilômetros de Buriti. Essa mulher deu um vexame, gritou, fez tanta coisa, e o pai, inclusive, ficou preocupado com a vida dela, porque os tiras podiam matá-la como uma terrorista também, entendeu? Pela reação Sempre dela. isso. Agora, uma coisa, gente, nós já estamos... Eu posso comentar isso, mas uma das testemunhas de defesa minha foi Rosalvo Machado. Ele não quer falar. Não, mas esse está Quer falar gravando, fora está do- gravando. Tá gravando. Olha, uma coisa que me intrigou até hoje foi o Rosalvo Machado Rosa, foi minha testemunha de defesa, rolada por nós, já por um amigo de Zequinha, que hoje é desembargador na Bahia, Clésio, né? E Clésio era amigo de Zequinha, O né? nome dele, Clésio. Clésio Rômulo Carrilho Rosa. Mora em Hoje Salvador. mora em Salvador, é desembargador. Falar um minutinho de Clésio, pode? Pode falar tudo. Clésio foi na Bahia, foi a Brotas de Macaúbas. O pai dele foi prefeito várias vezes lá, e depois perdeu uma eleição, foi para Salvador. Clésio foi a Brotas de Macaúbas algum tempo depois do assassinato de Lamarca, de toda a Operação Barril Sá. Então Clésio protestou lá, está morto, ele falou, e o juiz pegou, arrumou, prendeu este jovem e mandou para Salvador e entregou à Polícia Federal. E Clésio, então ele O mesmo foi... juiz, né? Hein? O mesmo juiz. O mesmo juiz que estava, esse Antônio Barbosa. Então Clésio, quando sai... Entregou aí. Entregou e ele saiu dali e disse, eu vou estudar direito e vou ser juiz para um canalha desse não me botar na cadeia mais nunca. E Clésio saiu da prisão, não foi preso, ele foi na Polícia Federal mesmo, foi liberado, não tinha culpa. E, não Detido, né? né? E ele entrou numa escola, fez vestibular, entrou numa escola de direito, se formou em direito, formou em advogado, fez concurso, foi para juiz, ele saiu, foi para a capital e fez esse ano. Há 2 anos, eu não sei precisamente, pouco mais ou menos, ele se tornou desembargador. E como desembargador, que ele recebeu o diploma, foi a primeira pessoa que ele citou, citou todas essas vítimas aí, mas ele, sem José Campos Barreto, eu jamais seria um desembargador. Voltando lá, né, onde é que a gente estava? Tinha feito um gancho que saímos para trás. Vai. Não se preocupe, Thaís, deixa ele respirar um pouco. Essas são as fotos do Zequinha, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês. A última vez que eu vi o Zequinha, ele deu uma formação para a gente. E era exatamente aquela são mais velha. Essa aqui é mais nova, né, Thaís? Mais jovem, né? Quem foi na greve? Quem foi em 68 as promoções? É. Aquele Você não preso. imagina
que a gente vê essas fotos antigas e é difícil fazer associação, mas daquela foto do Otoniel é a imagem que eu tenho do Zequinha, igualzinha. A de Otoniel. Porque isso foi em 67. Aquela foto. Eu queria voltar agora, que eu me lembrei. Isso, pode voltar. Eu queria voltar pelo seguinte, não pode. O meu testemunho de acusação que eu disse de defesa foi arrolado por Clésio, né, o Rosalvo Machado Rosa, que também Clésio, ele é tio, ele é irmão do pai de Clésio. E Rosalvo Machado Rosa foi depor na auditoria e falou para o juiz, né, em depoimento, várias vezes o nome de Major Mota. Ele citou Major Mota numa situação, citou Major Mota no outro. Ele era escrivão da polícia, tá certo? Lá em Brotas, a função dele em Brotas era escrivão da polícia. E como escrivão da polícia, ele acabou lidando com o lado legal dessa operação, porque muita coisa foi escriturada ali, e ele participou disso. Então ele começou a falar de Major Mota muito tempo, muitas vezes. Quando ele falou a terceira ou quarta vez do Major Mota, o juiz interpelou e perguntou: era o Major Mota quem comandava essa operação? Não. O comando dessa operação é do almirante Heleno Nunes. E isto causou um rebu na plateia, porque tinha imprensa. O caso Lamarca traía toda a imprensa. E um depoimento dado disso, em menos de 5 minutos já tinha jornalistas no Rio, na casa do senhor Heleno Nunes, que negou por todas as letras isto. Volta em Brotas. De CBF, né? CBF, era um ministro do desporto lá do CBD, regime militar. antiga CBD. CBD, presidente da CBD. Uhum. Isso, então. E o que fez esse ministro em Brotas? O que foi fazer esse pessoal lá, que não se envolvia com coisa? Esse ministro, junto com esse Major Mota e junto com todo, foi preparar a população daquela região toda para matar essas pessoas. Eles queriam e fizeram tudo possível para a população brotense, e sobretudo a da sede, que ficou acompanhando diariamente as exibições de slide deles, aquele processo todo, para botar essas pessoas. Tem pessoas, inclusive, que amolaram suas facas, porque não tinham armas para fazer isso, e teve pessoas que chegou a esperá-los na delegacia, filhos de Brotas, açougueiros, que chegaram a esperar eles onde hoje é a clínica, era uma delegacia, das pessoas esperando eles para matar, entendeu? Então foi um trabalho, né? Era um trabalho destinado a isso. O que eles queriam era ver Lamarca sendo morto pela população, e para isso que foi, e por isso que ele nega, né? Então toda Brotas atesta a presença dessa figura do Heleno Nunes. Mas ele nega isso. Olival, nessa época que os corpos Zequinha e Lamarca foram levados para lá, parece que foi para exposição pública. Você chegou a ver, não? Não, porque eu estava no Buriti de Estalima, que é distante de Brotas 18 quilômetros, né? Quando eles morreram lá em Pintada, os corpos foram trazidos aqui para Brotas, colocados no campo de futebol para o povo ver, né? Então eu não cheguei a ver os mortos, porque eu estava no Buriti. Fiquei sabendo no dia seguinte da morte deles, entendeu? Mas o pessoal que viu me relataram muita coisa, né? Quem viu falou o quê? Como é que... Por exemplo, essa mesma pessoa que levou a notícia da morte do Zequinha, né? Que foi o seu Zé Novaes, ele me disse que presenciou os corpos no chão, que eles chutavam. Tem um cara lá que participou da operação, que ajudou a matá-los lá, que é o Caribé, né? Dalmar Caribé. Tá vivo lá em São Paulo. Diz que ele falava assim: olha, nesse aqui eu acertei entendeu? Ele acertou um tiro assim, disse que não acertou um tiro no Zequinha, né? E esse tipo de coisas assim, né? Que o Zé Novaes me disse que uma pessoa de Brotas que estava com ele chorou, né? Uma pessoa do lugar chorou quando viu eles no chão, e ele pegou e levou ele embora com medo de uma repressão, assim, né?
Represado. Então a gente estuda muita coisa. A gente agora, por último, fiquei sabendo de uma pessoa lá de Brotas que disse que os caixão que fizeram para eles era para colocar os dois no caixão só, né? E como o Zequinha era um pouco maior por Lamarca, né? Diz que foi colocado assim, os pontapés, Foi quebrado. né, para caber dentro do caixão, né? As coisas assim, tudo que a gente ouviu falar. A mulher se refere até essa foto. Felizmente eu como eles não estavam, queria foi ter colocado. visto eles ali, né? Eu acho que eu não teria condição de ver. Entendeu? Tá bom, né? Chega. Chega, pessoal, tá Muito ótimo. sofrimento, chega. Ô, gente, eu queria agradecer a vocês da comissão, das comissões, daqueles que têm pessoas diversas, né? Eu queria agradecer e reforçar o nosso pedido, aproveitando essa oportunidade, da localização desses restos mortais dos nossos irmãos, José Cambarrito e Otoniel. E, se possível, né, seria um desejo de Dom Luiz, que ele pediu de público, vamos fazer isso no próximo, nós trouxeram Jota e tal, que ficasse, ou se possível, que nós pudéssemos, agora no 17 de setembro, né, é um pedido de Dom Luiz, eu gostaria de trazer a voz dele aqui, para ver se era possível a gente fazer o traslado nessa celebração de 2014, tá certo? E agradeço a vocês, eu tenho alguma dificuldade, estou dizendo isso porque eu já fui várias vezes no IML de Salvador, fui no cemitério e me negaram essas informações durante muito tempo, mesmo com a ajuda da doutora Ronilda Noblar, eu não consegui acessar nenhuma informação, e é por isso que a gente reitera o pedido a vocês e o empenho dessas comissões. Olha, o que notícia que a gente teve no jornal da época que teria sido sepultado no cemitério do Campo Santo. Mas o cemitério nos nega, chega lá, não tem nada e a gente foi negado. Eu vou só atualizar uma informação. Eu estive lá no cemitério algumas vezes, que eu morei de 2002 a 2011. E todas as vezes, é muito curioso que é justamente o período dos assassinatos, que não foi só esse, né, lá na Bahia. Então, só tem o registro a partir tipo, de 78. De 78 para trás, eles sumiram com tudo. Então, me disseram que estavam numa casa no centro da cidade. Não estava, entendeu? Então, eles... Emiliano não ajuda nisso? Então, mas na verdade, eu acredito que nesse processo ele também eu tenha tentado localizar. Ele nunca me comentou, né? Mas eu acho que agora... Mas se tem essa expectativa de fazer a exumação, por onde começa? Porque... eu acho que a gente vai pegar um pouco a trilha... Porque o Instituto Médico Legal é do governo do Estado, lá não é da prefeitura. O governo do Estado, teoricamente, é do PT. É o Wagner. É o Wagner, Eu acho que a gente pode ter essa possibilidade. Eu me lembro, pai... O cemitério é da Santa Casa, né? De Misericórdia. Não lembro. Eu sei que o IML eu sei te dizer, assim, que a dificuldade, por exemplo... Eu me lembro que quando o Lamarca foi exumado, você lembra, pai, porque todos foram enterrados na mesma circunstância, né? O Lamarca foi exumado. O Lamarca foi exumado, mas eu me lembro que eu li que não estava na primeira cova que disseram que estava, entendeu? Mas as localizaram. Então vamos ver agora, né, a partir de realmente tentar ver como foi feita a exumação dele, a partir da dele, para ver e ver se a gente consegue também falar com a família lá do Lamarca para ver o que eles têm. Eu acho que uma pessoa que pode nos ajudar também daqui é o Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, porque ele tem um processo enorme, que ele que cuida do negócio da família Lamarca, até hoje, na verdade, está um problema, porque desde 2011, eu me lembro que exatamente no ano que completou 40 anos, saiu a notícia que o Exército conseguiu bloquear a pensão que a família recebia, e se eu não me engano, isso está até hoje. E a perseguição é tamanha que chegou a ponto da viúva, né, que era casada, a Maria, dizer que queria até sair do Brasil, né? Chegou essa informação para a gente, do nível de perseguição, né? Porque o Lamarca era um militar. Mas a gente vai ver, eu acho que a pista, o cemitério do Campo Santo mesmo, que inclusive tem uma foto com meu avô,
do lado da sepultura, no livro do Lamarca. Inclusive está esse Luiz Arthur de Carvalho, né? Curiosamente eu morei 6 anos na rua que tem o nome desse cara lá em Salvador. E ele está lá nessa foto, então eu acho que foi lá mesmo, porque meu avô fez o reconhecimento do corpo e foi para o enterro. Então, Thaís, mas bom. Eu acho que agora é a Polícia Federal, né? E se eles têm expectativa de setembro, nós estamos em julho. Agora com o nosso... Agora seria localizar as sepulturas e entrar com pedido de exumação, aí tem que saber se o cemitério pode ser um pedido administrativo ou somente judicial. Então, realmente, essa parte mais processual, assim, a gente tem que estudar. Não tem como garantir, enfim. Acho que o importante agora é a gente localizar as sepulturas. Isso seria um grande avanço, né? Só se localizar a parte burocrática, né? Acho que também nós temos um clima favorável, né? Porque a gente não está reclamando simplesmente os restos mortais. Na verdade, a burocrática seria o pedido da família, isso é o mais importante, né? Pois é. Nós otorgamos a comissão. Eu estou aqui com um pedido até, eu vou te Lá na entregar. Bahia. Aquela comissão da Bahia, Foi também, nós pedimos também, mas Vou entregar aqui. a dificuldade. Aqui é o pedido formal que eu fiz, que a gente assinou, que tem uma cópia para o Adriano também. E aí é isso, a gente, com esse pedido, que esse é o pedido original assinado, acho que vocês podem ficar com ele. Infelizmente só tem uma via, mas eu tenho uma cópia aqui para nosso arquivo da Comissão do Estado, já digitalizado, já passei por meio do Adriano, e todo mundo já tem aqui. E eu acho que assim, esse é a nossa autorização para quaisquer ações, né? Eu estou à disposição, e só para efeito também de história, de como essas coisas repercutem. Tem uma pessoa que se chama Anderson, que mora numa cidade chamada Cotegipe, ele é empresário lá, e ele conheceu essa história há muitos anos, e ele resolveu que no dia que ele tivesse condições, ele ia prestar uma homenagem a Zequinha, né? Pelo menos, assim, bem resumidamente, que a história é mais longa do que eu estou falando. E ele construiu um memorial, um centro, né, pai? Um centro que colocou o nome dele. Vai ter a inauguração no Cotegipe, na Bahia? Em Cotegipe. E eu acho curioso isso, porque em Brotas, o feriado foi quase a faca, assim, da disputa para poder, né? E numa cidade tão distante, já no extremo oeste, vai ter um memorial, uma estrutura que me pareceu muito grande, tem quadra, né? Tudo uma estrutura incrível. Ele gastou uma grana, assim, incrível. Meu pai está mais por dentro, assim, desse pedaço, mas ele construiu esse centro cultural lá com o nome de José Campos Barreto, e nós estamos indo lá esse fim de semana. Eu estou indo a Barreiras, vou passar por Brasília, Barreiras, para ir para essa inauguração. E inclusive o Dom Luiz vai estar lá, né? Um monte de gente, a própria prefeita atual de Brotas foi convidada, e para vocês verem que o quanto o clima de depósito, Comissão da Verdade, tornou favorável para certas coisas. Até essas cidades assim estão criando centros, e ele me disse que tem 3.000 alunos inscritos do concurso de redação para pesquisar história, escolher prêmios. Então eu acho que é isso, eu acho que o nosso papel aqui foi a grande lição, a minha grande escola, quando eu me juntei ao pessoal da Comissão da Verdade, foi que, apesar da dureza, sempre é possível fazer uma coisa para que as pessoas saibam a história. Porque se muita gente um dia souber, eu acho que a gente pode renovar as forças para lutar por uma coisa diferente, como eles fizeram. Queria agradecer à Comissão Nacional, aos parceiros, que eu tive a felicidade de me tornar até amiga de muitos deles, e aqui na Comissão de São Paulo, Adriano Diogo, Ivan Seixas, Amélia Teles, Renan Quinalha, Tatiana Merlino, Ricardo Kobayashi, os novos que vieram, Amanda, tantas pessoas que somam hoje aqui com a gente esse processo de luta, né? E
assim, não tenho nem, não sei nem se obrigado, acho que é uma palavra ainda pequena para dizer o quanto foi importante a família Barreto conseguir essa representação aqui hoje, porque durante muito tempo isso ficou muito escondido dentro de nós, esse pedido, assim, ele não ultrapassava os limites da cidade de Brotas de Macaúbas, e hoje ele chegou aqui a São Paulo, de público e com a comissão, que eu acredito que com a nossa ajuda pode conseguir localizar. Eu sempre penso positivo, eu sou uma pessoa que ninguém nunca vai me dizer que não é possível. Eu quero ao menos enterrar meus tios, né? Eu não vou poder abraçar eles, não vou poder, mas eu quero trazer a verdade para Brotas. Obrigada. A sessão está encerrada. Obrigado.